Está começando mais uma aula do Sala Teológica. Esse aqui quem vos fala é Felipe Maia. Na aula de hoje iremos estudar sobre a doutrina da Bíblia. Isso. Já temos estudado várias outras matérias que têm acrescentado na nossa vida espiritual e física. E hoje iremos estudar sobre bibliologia. Eu inicio esta aula com uma pergunta. O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. E tudo que Deus tem preparado para o homem, tudo que Deus requer do homem, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus, quanto à sua redenção e felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Isso mesmo. A nossa atitude para com a Bíblia mostra a nossa atitude para com Deus. Sendo a Bíblia a revelação de Deus, ela expressa a vontade de Deus. Ignorar a Bíblia é ignorar a vontade de Deus. Sendo Deus o autor da Bíblia, o Espírito Santo o intérprete e o assunto central, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o assunto central de toda a Bíblia, desde do Gênesis até o Apocalipse. O homem, ele deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Você já ouviu isso do seu pastor? Um certo pastor e teólogo, ele disse, a Bíblia é Deus falando ao homem. É Deus falando através do homem. É Deus falando como homem. É Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. A Bíblia é a revelação de Deus, a vontade de Deus. A Bíblia revela o próprio Deus. Então, estudar a Bíblia é estudar a pessoa de Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco, mas quando oramos, falamos com Deus. Então, considere-se um dia perdido quando não leres a Bíblia, disse Martinho Lutero. Por quê? Porque a Bíblia é a voz de Deus aos nossos ouvidos. Este estudo é de suma importância para o nosso conhecimento. Existe outra pergunta. A origem do nome Bíblia. A origem do nome Bíblia. Acredite, não existia o nome Bíblia. Não existia o nome Bíblia. Existia Biblion e Bíblio. A etimologia da palavra Bíblia significa coleção de livros, ou biblioteca, ou livro dos livros. Está aqui, Biblion, livrinho, Bíblio, livro. Os romanos chamavam de liber e a gente chama de livro. É por isso que Bíblio é livro. O Bíblio, ou o seu material, era extraído de uma planta aquática chamada de papiro. O papiro deriva o termo papel e o seu uso começou há 3.000 anos antes de Cristo no Egito. É tanto que a primeira vez que a planta aquática aparece está em Êxodo capítulo 2 e verso de número 3. Havia outros materiais, como pergaminho. O pergaminho era construído de pele de animais. Isso, de pele de animais. Era preparada para a escrita e era um material superior ao de papiro. E teve o seu uso aí generalizado no primeiro século da Ásia Menor. Isso mesmo. Outros nomes dados à Bíblia. Outros nomes dados à Bíblia. Porém, a Bíblia passou a ter esse nome, Bíblia,
Na igreja primitiva, no tempo da igreja primitiva, por um homem chamado João Crisóstomo. Então, João Crisóstomo foi o primeiro homem a usar o termo Bíblia Sagrada. Até então era chamado de Biblion, de Bíblio. Mas João Crisóstomo chamou de Bíblia Sagrada. E até hoje esse nome permanece. Bíblia, livro dos livros. Outros nomes. Mas antes disso, preste atenção nisso aqui. O papel, isso mesmo, papel, começou a ser utilizado no século XII. Mas antes disso, existiam outros materiais, como eu já falei, o papiro e o pergaminho. O pergaminho. Os arqueólogos descobriram outros tipos de materiais em que a escritura sagrada foram escrita em pedras, em cerâmicas, isso mesmo, em cerâmicas. Os arqueólogos descobriram em um ossário de quase 2.000 anos, uma escrita que falava: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Este artefato para os arqueólogos foram a maior prova da existência de Jesus. Porque a Bíblia, ela desafia os ateus. A Bíblia desafia a ciência. A Bíblia, ela é contrariada por muitos arqueólogos, cientistas, filósofos, ateus, homens que desprezam Jesus, não crendo na sua existência. Isso, não crendo que Jesus é o Filho de Deus ou o próprio Deus. Então, este artefato, escrito neste ossário, falando Tiago, filho de José, irmão de Jesus, foi uma das maiores provas da existência de Jesus para os arqueólogos. Isso prova que Jesus existe. Isso prova que Jesus é real. Aleluia! A Bíblia, ela não mente. Ela não mente. Ela é a palavra de Deus. A coleção dos livros inspirados por Deus ou pelo Espírito Santo teve o seu início no cânon. Cânon. A gente ainda vai estudar sobre isso aqui, gente, Vamos estudar sobre isso aqui. Então, os nomes dos livros da Bíblia eram tidos no cânon. A gente vai estudar sobre isso. Então, não vou falar sobre isso agora. Então, preste atenção. Então, havia outros nomes antes de Bíblia. Isso, antes de Bíblia, antes de Biblion ou antes de Bíblio. Havia outros nomes. Quais são os nomes? Anota aí. Eram chamados de Escrituras. Mateus capítulo 21, verso 42. Santas Escrituras, Romanos 1, verso 2. Sagradas Escrituras, Mateus capítulo 21, verso 42. Lei e os profetas. Mateus capítulo 5, verso 17. Lei de Moisés, os profetas e os salmos. Lucas capítulo 24 e verso de número 44. O salmista, no número 119, ele chamou a Bíblia. Separa isso aí, gente. A Bíblia, esse primeiro nome foi dado por João Crisóstomo. Então eu estou usando para que você entenda de uma maneira mais clara. Bíblia, ou seja, coleção de livros, foi dado pelo salmista. Nomes a ela como lei, estatuto, testemunho, preceitos, mandamentos, juízos e por aí vai. Muitos outros nomes. O apóstolo Paulo, ele chamou a Bíblia
Ele chamou o cânon das Sagradas Escrituras, de Sagradas Letras. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Oráculos de Deus. Romanos capítulo 3, verso de número 2. Palavra de Deus, Marcos capítulo 7, verso de número 13. Então, está aí. O que é a Bíblia? A origem do nome Bíblia. Outros nomes dados a ela dentro do cânon. Isso mesmo. Então tá aqui. Nota isso aí. Nota isso. Então nesta aula você aprendeu o que é a Bíblia, a origem do nome Bíblia e os nomes que era dado a ela no cânon. A Bíblia, ela é fascinante. A Bíblia, ela é encantadora. A Bíblia é o maior livro da história da humanidade. É o livro que mais é conhecido, é traduzido. A Bíblia ela é traduzida hoje, atualmente, por 2.406 idiomas. Isso significa 95% da população universal. A Bíblia, ela é conhecida universalmente. Sim, poucos a lê, muitos conhecem. Mas todo aquele que lê é sábio. Todo aquele que crê é salvo. Todo aquele que pratica é santo. Porque a Bíblia é a própria vontade de Deus à humanidade. Que Deus te abençoe.